Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com você, família e amigos, hoje e sempre. Estamos no mês de maio, mês dedicado a Maria, na Maratona da Mãe Rainha, onde todos os dias falamos um pouco de Maria e rezamos o terço todos os dias. Estamos nesses dias falando sobre a Sagrada Família, Maria e sua importância na Sagrada Família. Vamos continuar a nossa conversa de ontem, começando com Maria, o segredo das famílias santas. A devoção a Maria é comprovadamente o sinal mais claro de uma família unida e o meio mais eficaz de produzir famílias santas. Mas o que é uma família santa? A graça, como todos sabemos, não destrói a natureza, mas a eleva e a aperfeiçoa. Foi por isso que Deus, ao confiar seu Filho único aos cuidados de Maria e José, quis que Nossa Senhora, como toda boa mãe, fosse o centro e o coração da Sagrada Família. A ela, Jesus, com incrível humildade, e José, com castíssimo amor, dedicavam seus melhores afetos e afeições. E é também por isso que Maria, ainda hoje, deve continuar sendo a alma e o coração dos lares cristãos. Ela é a rainha, o modelo, a ajuda e o ânimo para todas as famílias que desejam permanecer unidas e ser santas, como santa foi a casinha de Nazaré. A devoção a Maria é uma fonte viva de benefícios não só para o indivíduo, mas também para toda a sociedade, seja doméstica, seja civil ou religiosa. No que diz respeito à sociedade doméstica em particular, 4 palavras sintetizam as relações que ligam Maria Santíssima com a família cristã: rainha, modelo, ajuda e ânimo. Vejamos de que maneira o culto de devoção a Nossa Senhora pode promover de modo muitíssimo eficaz a unidade e a santidade de nossos lares. Primeiro, Maria, rainha da família. Maria Santíssima é e deve ser, em primeiro lugar, a rainha da família cristã. Essa realeza de Maria tem o seu fundamento sólido nas singulares relações que unem a grande e eterna família do céu, composta pelas 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Maria Santíssima, como disse Pio XII, está misteriosamente aparentada em virtude da união hipostática com a Santíssima Trindade e com aquele que só é, por excelência, a majestade infinita, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como filha primogênita do Pai, mãe terníssima do Verbo, esposa predileta do Espírito Santo. Ela é, com efeito, por esse seu divino parentesco com a família divina, rainha de todas as outras famílias, e tem, portanto, direito à homenagem, ao obséquio e à servidão de todas elas, donde a suma conveniência de que todas as famílias, além de consagrar-se ao Sagrado Coração de Cristo Rei, consagrem-se também ao coração imaculado e doloroso de Maria Rainha, a fim de reconhecer, de uma maneira solene e voluntária, esse domínio natural que ela tem sobre todas as famílias. Só será mãe cristã autêntica e verdadeira aquela que se amoldar ao exemplo da augusta Mãe de Cristo. Daí a oportunidade de erigir em todos os lares, no lugar mais frequentado da casa, um altarzinho com uma bela imagem de Maria Santíssima, de maneira que todos possam tê-la continuamente diante dos olhos e no coração, tornando-se assim, na prática, rainha do lar, verdadeira ama da casa. Será também oportuno
colocar em todos os cômodos alguma bela imagem de Maria. Ela deve constituir o centro ao redor do qual se desenvolva e no qual se inspire toda a vida doméstica. Diante dela, a família deve recolher-se em oração, especialmente durante a récita do Santo Terço. A ela, as crianças devem aprender a pedir perdão depois de qualquer travessura. A ela, além de flores materiais, deve-se oferecer também todas as flores espirituais, bem como as florezinhas que em sua honra produzem e pintam as crianças. A ela se recorre continuamente nas várias necessidades da família, tanto espirituais quanto materiais. A ela, enfim, a saudação de todos ao entrar ou sair da casa. Será de bom conselho renovar todos os anos o ato de consagração a Maria, a fim de trazer outra vez à memória nossos deveres para com a amabilíssima Rainha de todas as famílias. E podemos facilmente imaginar os grandes e incalculáveis efeitos de semelhante presença de Maria em todas as famílias cristãs. O pensamento, tão óbvio, de não entristecer jamais a uma tão excelsa rainha, sentada em seu trono, será de grande eficácia para impedir as blasfêmias, as palavras feias, as discussões, as imprecações, numa palavra, o pecado em todos os seus aspectos. Não será menor a eficácia de semelhante presença em fazer com que floresçam, tendo-a como exemplo luminoso, as mais belas virtudes cristãs, particularmente as domésticas. Maria Santíssima, em segundo lugar, deve ser o modelo da família cristã e, de uma maneira muito particular, daquela que é o centro e o coração da família, a mãe. Só será mãe cristã autêntica e verdadeira aquela que se amoldar ao exemplo da augusta Mãe de Cristo. E quais são as notas características de um coração de mãe? São duas: o amor e o sacrifício. Ora, não são estas justamente as duas notas mais melodiosas do Imaculado Coração de Maria? Que poder de amor e que espírito de sacrifício há naquele coração? Ela é e sempre será a mestra das mestras na arte de sobrenaturalizar o amor e o sacrifício. Mas a Virgem Santíssima, na família cristã, além de ser modelo insuperável de mãe, é também o modelo mais completo para os filhos. Ninguém, depois de seu próprio e divino Filho, esteve mais perfeitamente do que ela sujeito a seus pais, cercando-os de respeito, de afeto filial e de infinitas delicadezas. Nela devem inspirar-se todos os filhos da família, se queremos que cada família cristã se converta em outra família de Nazaré. Maria Santíssima, em terceiro lugar, é a ajuda da família cristã. Entre poucos, mas significativos episódios referidos no Evangelho a respeito de Maria Santíssima, há dois que nos revelam o quão propensa é a Virgem a socorrer as famílias cristãs. Esses dois episódios referem-se às duas famílias que tiveram grande relação com Cristo, a de Zacarias e a desconhecida família de Caná. Deviam ser duas famílias muito devotas de Maria Santíssima e muito conhecidas e amadas por ela. Foi em favor dessas duas famílias que ela alcançou de Jesus dois milagres, os dois primeiros milagres que ela realizou. O primeiro, na ordem sobrenatural, foi a santificação de São João Batista. O segundo, na ordem natural, a conversão da água em vinho. Meu irmão, minha irmã, sempre acontece assim. Onde Maria entra, antes ou depois, entrará também Jesus. E com Jesus, todo o bem,
tanto material como espiritual. Maria Santíssima fica sabendo pelo anjo no dia da Anunciação que sua prima Isabel, mulher de Zacarias, que ficara mudo pela incredulidade nas palavras do anjo, depois de tantos anos de humilhante esterilidade, era agora mãe, a mãe do precursor do Filho Divino. Desejosa de participar da inefável alegria de sua santa prima, abandona a celestial solidão de Nazaré, dirige-se às montanhas da Judéia e entra na casa de Zacarias, levado por Maria. Ali entra também Jesus. Assim outrora, assim agora, assim sempre, como vemos na capela da Mãe Peregrina, onde ela vai, ela leva consigo seu filho Jesus. À voz de saudação que Maria dirige à dona da casa, Isabel sente-se cheia do Espírito Santo e o pequeno Batista, saltando no seio da sua mãe, expressa com aquela manifestação de alegria e santificação produzida na sua alma. Com esse excelso dom sobrenatural, a voz de Maria foi como veículo daquele primeiro milagre. Ela recompensou o afeto que tinha aquela família. O mesmo deve ser dito da visita de Maria a uma outra família que estava prestes a constituir-se. Aqueles dois jovens esposos tiveram a nobre ideia de convidar Maria para participar da alegria que lhes inundava o coração, ao verem finalmente realizado o seu sonho de amor. Maria aceita com complacência maternal e, por respeito a Maria, como parece deduzir-se do texto, convidam também a Jesus com seus primeiros discípulos. Foi nesta ocasião feliz que o contrato matrimonial elevou-se à dignidade de sacramento, ou seja, foi elevado para significar a inefável união de Cristo com a Igreja e a conferir a graça necessária ao cumprimento de todos os deveres conjugais. Esse foi o benefício espiritual, e a este benefício veio somar-se o material. Aconteceu, pois, que o vinho começou a faltar, e Maria Santíssima, sem que ninguém lhe pedisse, dirigiu-se a seu divino Filho, e ele realizou um milagre. O primeiro que abriu a série de seus milagres, da conversão da água em generoso vinho. Esta mesma ajuda, prestada a estas duas famílias, a Virgem prestará também, sem dúvida alguma, ainda que não lhe peçam explicitamente, a todas as famílias que lhe oferecerem seus carinhos. A Virgem Santíssima é, em quarto lugar, o ânimo da família cristã. A quantas famílias ela tem confortado como consoladora dos aflitos? Em primeiro lugar, confortou a primeira família humana imediatamente depois de sua clamorosa derrota pela serpente infernal. Com efeito, as palavras dirigidas por Deus à serpente, a mulher prometida aparece como um raio de esperança entre as trevas da culpa, como promessa de vitória sobre a serpente vencedora. A luminosa visão dessa prometida eterna inimiga e vencedora de Satanás foi o que consolou nossos primeiros pais e seus descendentes nas amarguras da peregrinação terrena. A ela, pois, dirigiu a humana família, desde o primeiro momento, seu olhar como a uma tábua de salvação e como ao seu supremo ânimo. Confortou com sua vinda ao mundo a sua própria família, ou seja, a seus santos pais aflitos, segundo uma antiga e venerável tradição, por uma longa e humilhante esterilidade. A alegria trazida por Maria Santíssima à sua família não era mais do que um símbolo da alegria que ela havia de trazer a toda a família humana em geral e a cada família que a faz penetrar em suas paredes domésticas. Estes são, em rápida síntese,
os benefícios preciosos e incalculáveis que a devoção terna e sólida à Virgem Santíssima traz para a família. Se é verdade que a família é o centro da humanidade, já que a sociedade, tanto civil como religiosa, não é mais do que a extensão da família, também é verdade que a salvação da família acaba por coincidir com a salvação da sociedade. E a salvação da família é precisamente Maria, a rainha do lar. Eis porque se deve à Santíssima Virgem tudo o que de bom tem a família. Temos que liberar a força que há dentro de nós, proveniente de devotarmos-nos a Nossa Senhora, para que com outros possamos juntar e arrastar todos aqueles desejosos de obstruírem os caminhos que nos levam até Deus, nos levam a amá-lo e, decorrente desse amor, obtermos nossa salvação. Nossa Senhora é o caminho seguro na consecução desse projeto inadiável, que deve ser prioritário em nossas vidas, para não nos frustrarmos de a termos perdido. Reze o terço hoje e agradeça a Deus por ter colocado Maria na nossa vida e a Jesus por tê-la feito nossa mãe. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.